Olá, pessoal! Agora começa mais um episódio do Tokenização, o podcast da Leak, sua fonte de informação para participar e saber tudo sobre o universo da tokenização. Eu sou Felipe Persigo, cofundador e CMO da Leak, e eu estou aqui hoje com o Daniel Cocchieri, cofundador e CEO da Leak. Fala, Felipe. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos os ouvintes aí. É um prazer estar aqui participando mais uma vez do Tokenização e a gente poder conversar um pouco sobre o mercado, sobre tecnologia, blockchain, tudo que a gente está construindo aí. Show de bola. Pessoal, e hoje a gente vai falar sobre alguns temas. Alguns deles sobre o que é a tokenização, a gente vai entender um pouquinho como funciona a tokenização em si. A gente vai falar também sobre a modalidade do mercado financeiro que está crescendo no mundo inteiro, essa tendência, da tokenização dos ativos financeiros. E você vai sair desse episódio entendendo o que são tokens, como eles funcionam, como que geram retornos e como que isso pode ser tão disruptivo, né? E eu já começo fazendo uma pergunta para o Daniel. Daniel, o que é a tokenização, assim, de forma geral? Para alguém que nunca entendeu, nunca escutou esse termo, como é que a pessoa poderia se situar sobre a tokenização? Legal, Felipe. Bom, o que é um token, né? Acho que a gente tá todo um mercado aí começando a conhecer e entender a melhor definição do que é um token, né? A gente começou falando, eu falo a gente aqui, até eu mesmo, que o token ele é uma representação digital de um ativo no blockchain, né? Basicamente, ele é uma representação digital daquele ativo físico, daquele instrumento financeiro, ou aquilo que está dando lastro ao token, né, no blockchain, no ambiente digital, né? Mas eu acho que ele vai além disso também, tá, Felipe? Ele também é uma interface no blockchain. A gente pode considerar que um token ele é uma interface no blockchain, essa interface ela é programada com todas as regras de um contrato financeiro, ou por isso que até, para quem já ouviu a expressão, né, ou o termo smart contract, né, ou seja, contratos inteligentes, né? Então, dentro de um token, no blockchain, a gente tem o chamado smart contract, os contratos inteligentes. E o que isso vem a ser, né? É um conjunto de regras dentro do token de um contrato, que pode ser um contrato financeiro, pode ser um contrato de empréstimo ali dentro, pode ser uma debenture, pode ser um contrato de uma CPR, que é ali que já até tokenizou em algum momento, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas no final do dia o token ele é uma interface com todas as informações ali dentro, em um ambiente digital. Então, assim, também pode ser considerado aí um token essa interface aí para que diferentes agentes, né, Felipe, diferentes empresas ou agentes possam se comunicar através dessa interface no blockchain chamada de token, né? Então... Legal. E é certo também a gente falar que o token ele representa um bem físico em pequenas partes, porque você pode fracionar, né, esse ativo no âmbito digital. E até uma das coisas que a gente vê muitas pessoas perguntando mas o que dá para ser tokenizado, né? Um empreendimento imobiliário pode ser tokenizado? A gente pode tokenizar, como você falou, né, debenture, dívidas. O que pode ser tokenizado? Dá para a gente pegar um exemplo, por exemplo, talvez um empreendimento imobiliário ou uma dívida, um recebível, para que a pessoa entenda como é que seria isso? Claro. E aqui vale um ponto, né? Assim, não necessariamente tem que ser um ativo físico, né? Para que ele seja representado por um token no blockchain. A gente pode aqui, como a Leak já tokenizou uma CPR, que é para quem não sabe o que é uma CPR, é uma cédula de produtor rural, é um instrumento financeiro, né? Ou seja, não é um ativo físico. E a Leak tokenizou esse instrumento financeiro dentro do blockchain através de um token. Mas também pode ser, que acho que é o exemplo que a gente mais escuta ou lê, que o mercado mais utiliza até como exemplo de fato, que é você tokenizar um ativo físico, um prédio, um imóvel, né? Você poder representar aquele imóvel num ambiente digital e fracionar isso em pequenos pedacinhos e distribuir aquele ativo ilíquido, né? Que é um imóvel, vamos dar um exemplo aqui, um imóvel de R$1 milhão, um apartamento, R$1 milhão. O Felipe, para comprar ou para participar desse ativo, ele teria que hoje comprar R$1 milhão, né? Aportar R$1 milhão e ser dono daquele imóvel. Um dos exemplos que a gente escuta muito imagina se eu pudesse representar esse imóvel
no blockchain, no ambiente digital, em milhares de tokens, né? E o Felipe poder comprar 1% desse imóvel através desses tokens, né? E ele ser dono, entre aspas, de 1% desse imóvel. E aí aqui, tentando dar um exemplo do porquê que o Felipe faria isso, basicamente a gente tem algumas opções. Se o imóvel ele hoje vale 1 milhão e amanhã ele se valorizar, o Felipe vai ter um ganho financeiro em cima de 1%, que é o que representa os tokens que o Felipe possui. Ou se o imóvel estiver alugado e passar a gerar uma renda de aluguel, o Felipe vai ter 1% desse aluguel. Assim como é bom lembrar, né, Felipe, os custos também deveriam ser considerados para quem tem 1% do imóvel, seja condomínio, imposto, né? Sempre a gente costuma sempre ver só o lado bom, né? Pô, comprei aquele imóvel 1%, agora se ele valorizar eu vou ter um ganho. Mas também em uma operação dessa de um imóvel, você tem que olhar o contexto todo. Até tive uma reunião essa semana de um projeto de tokenização de imobiliário e a gente discutiu muito essa parte, né, da governança, né? Se um imóvel estiver fracionado para milhares ou centenas de donos, tem que ter uma governança para se discutir o que fazer com o imóvel e como gerenciar esse imóvel. Então, tem seus desafios também, não é só tokenizar e correr para o abraço. Eu concordo. Tem muitos desafios ainda e muitos caminhos que a gente vai acabar encontrando nesse mercado, até porque tem aquela frase, né? Tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo convém ser tokenizado, né? Muitas vezes o desafio de você ter um imóvel tokenizado é muito superior do que você ter por vias normais, né? E uma das coisas que a gente recebe muito, até no próprio e-mail da Lick e tudo, né? Como é que funciona na prática isso? Por exemplo, o Felipe, quero tokenizar alguma coisa. A gente comentou aqui, dívida, alguma coisa. Eu tenho um recebível de um aluguel que eu tenho, por exemplo, num imóvel. Como que eu faria para tokenizar isso, né? Eu tenho que entrar em contato com alguém, tenho que avaliar o ativo, tenho que criar o token. Quais seriam esses processos? Até porque muitas pessoas perguntam, como é que eu tokenizo? Vale a pena tokenizar isso, tokenizar aquilo, né? Até para que a pessoa que estiver ouvindo isso possa saber, eu acho que eu posso tokenizar aquilo, ou se ela já teve uma ideia de tokenizar alguma coisa, ela já entenda se faz sentido ou não, né? Eu acho que assim, existem alguns exemplos que a tokenização entrega muito valor para o processo como um todo daquele ativo, tá? E alguns outros, a gente vai sempre ter essa discussão, vale a pena, faz sentido, quais são os outros desafios além de transformar aquilo em um token, né? Mas tudo começa na tokenização, obviamente na identificação do ativo, né? Se esse ativo faz sentido a gente tokenizar, enfim, faz sentido do ponto de vista de mercado, né, Felipe? Ou seja, por que eu vou tokenizar esse ativo? Mas uma vez que ele faça sentido, então vamos pegar esse exemplo claro que você deu do recebível, né? Então o processo em si você identifica o ativo, depois existe aqui uma camada no processo que é a estruturação jurídica. A gente tem que lembrar que o token ele é uma representação digital, ele é um ativo digital, mas ele tem que ter valor jurídico, né? Ele tem que, em caso de qualquer disputa ali, no sentido de problemas, vamos dizer assim, o token ele tem que ter uma validade jurídica para o detentor do token daquele ativo, né? Então, tudo nasce ali de uma estruturação jurídica. Como é que você faz o token ter uma validade jurídica perante a lei, né? Perante ao judiciário? Então, você tem um contrato, um instrumento jurídico que determina algumas regras do ativo e também determina a cessão do direito que está sendo tokenizado para o token, né? Existe uma cessão desse direito do ativo sendo transferido para aqueles milhares de tokens. Então, tem aqui a parte da estruturação jurídica. O próximo etapa é a própria emissão do token, né? Escolher qual blockchain faz mais sentido para aquela operação, né? Hoje existem algumas dezenas aí de bons projetos de blockchain que a gente pode escolher. A Lick trabalha com 4 blockchains hoje, mas é escolher o blockchain, emite-se o token, aí de fato onde nasce o token, e aí depois de tokenizado existem outros desafios, né? Que é como é que você vai distribuir esse token, como é que você vai fazer a parte de liquidação desse token, né? Aí tem mais etapas aqui, né? Então, mas dando um overview geral, mais ou menos esses são os processos macros aí da tokenização, né? Puxa, que legal. E, Daniel, uma das coisas que talvez as pessoas tenham dúvida, por que comprar um token? Por que investir em um ativo tokenizado? Ou por que tokenizar, né? Até eu vou começar respondendo uma das primeiras perguntas que eu fiz. O dono do ativo que tokeniza
acho que a principal vantagem que ele tem hoje é facilidade de liquidez, né? Ou seja, ele consegue pegar um ativo que antes talvez a liquidez fosse pequena, porque ele não consegue oferecer isso para qualquer pessoa ou para qualquer instituição financeira, e através do processo de tokenização ele consegue trazer mais liquidez para aquele ativo que era, como você até mesmo comentou, né, ilíquido, que tem uma liquidez bem reduzida ou até mesmo não tem liquidez. Fora a questão da liquidez, quais outras vantagens os investidores teriam, né? O que eles poderiam visualizar como, puxa, é uma oportunidade de investir em ativos tokenizados? Tá. Bom, eu acho que a gente está passando aí por uma transformação no mundo como um todo, né? E o mercado financeiro ele está sendo transformado aí por a tecnologia, né? Ou seja, várias indústrias já foram aí transformadas, a indústria de veículo com os carros elétricos. Eu acho que e o mercado financeiro ele está vindo nessa onda de como o blockchain, como a tokenização, como as criptomoedas, embora o assunto aqui não é necessariamente criptomoedas, mas vale lembrar, né, Felipe, que criptomoeda nada mais é do que um token também. O que vai mudar é o lastro que está por trás daquele criptoativo. Uhum. Eu acho que o mundo ele vai cada vez mais consumir produtos de uma maneira diferente, de uma maneira muito mais direta, né? Hoje, muitos dos produtos financeiros, você tem aí uma série de intermediadores no meio, a qual o investidor final ele não tem um bom retorno, porque tem muita gente spreadando, né? Ou seja, colocando uma diferença entre o preço do ativo até chegar na ponta do investidor. Tem muita gente que coloca suas margens, seus FIIs, e aí acabam ganhando muito mais do que o investidor que tem de fato dinheiro, e o dono do ativo, que é também outro papel principal aí, que é o dono do ativo, ele também perde, porque ele também tem que pagar esses FIIs para muita gente aqui na cadeia. A tokenização, um outro valor é a desintermediação. Quando você tokeniza um ativo, além de muito bem falado por você, a questão da liquidez, né, de você conseguir trazer mais liquidez para aquele ativo. E por que mais liquidez, né, Felipe? Porque você consegue fracionar a ponto de que o Daniel com R$50 possa comprar esse ativo, com R$15, né, você consegue acessar, né, e aí vem um pouco do que a gente fala, democratizar o acesso a esses ativos de uma maneira muito grande, usando a escala da tecnologia, né? Ali que ela tem dois exemplos muito claros nessa questão de escala, né? A gente lançou um token para 10 investidores de uma oferta de R$66 mil, se eu não me engano, e lançou um token para quase 1.600 investidores de uma oferta de quase R$2 milhões. A tecnologia é a mesma, a escala é a mesma, o custo operacional é o mesmo, né? Então, e isso aqui você tem um valor absurdo, porque você está tirando intermediários a ponto que você pode criar tokenizar um ativo de baixo valor ou tokenizar um ativo de alto valor e o custo é o mesmo, né? Hoje, quando você vai para o mercado financeiro, geralmente os intermediários eles vão te cobrando taxas diferentes porque eles não têm tanta escala na operação. Muitas das operações pequenas, esse mercado, o mercado financeiro nem faz, né? Então, assim, você tem essa vantagem da escalabilidade, da democratização, da desintermediação, né? Então, isso, no final do dia, é bom para o investidor, é bom para o emissor, dono do ativo, tem menos gente mordendo ali, o investidor acaba tendo retornos melhores e o emissor acaba tendo o acesso ao capital mais barato. Então, assim, são alguns dos valores bem claros que a gente vê hoje no processo de tokenização, e tem mais alguns, né? Eu sei que a gente tem bastante episódio para gravar, vários assuntos, não se deixar a gente nenhum único acabar falando tudo, né? Então, eu acredito que a gente poderia resumir o que é a tokenização como facilidade, como agilidade, mais liquidez, produtos financeiros diferentes, democratização. A gente pode resumir a tokenização em inúmeras características aqui, né? Acredito. Você acabou dando a sua opinião sobre a tokenização, eu concordo plenamente. Eu acho que é o futuro do mercado. Até a gente tem visto muitos movimentos no mundo inteiro, né, em relação a, puxa, o que as pessoas estão vendo, o que bancos, o que grandes players estão olhando para esse mercado. E dá para ver que eles olham com muito bons olhos. E para quem chegou agora, não nos conhece, Daniel, quem que é a Liqui, né? O podcast é da Liqui. E quem é a Liqui, de certa forma? Por que a empresa foi criada? Quais são os nossos objetivos? O que a gente faz? Tá, vamos lá. Bom, a Liqui, ela é uma plataforma a Liqui tem alguns produtos, né? Vamos lá, senão a gente vai acabar confundindo a turma toda. A Liqui, ela tem um produto que é uma bolsa de tokens, né? Que é a própria liqui.com.br, onde a gente distribui os tokens
e o investidor entra ali, cria uma conta e pode investir nesses produtos através da tokenização. A Liqui tem um outro produto, que é o que a gente chama aqui de Token as a Service, que aí a gente está falando de infraestrutura, né? Que aí é a parte onde emite o token, custodia o token, as transferências e também a questão de aonde o emissor vai distribuir esse token, se vai ser na bolsa da Liqui, se vai ser na bolsa da Liqui em outras bolsas também. Lembrando de novo que o token, ele tem não vou dizer a mesma tecnologia, mas é uma tecnologia. A tecnologia do blockchain é semelhante à do Bitcoin, à do Ethereum, à dos criptoativos. Então, quando a gente emite um token de um recebível, de um contrato de aluguel, de um imóvel, esse token ele pode ser negociado lá nas corretoras de criptoativos também, né? Então, a Liqui Token as a Service, ela é meio que a parte de emissão, gestão e custódia do token, né? É um produto. O outro é a Liqui Bolsa, que é onde a gente comercializa, distribui os tokens, e esses tokens também podem ser distribuídos em outras bolsas de criptoativos. Então, nós temos esses dois produtos. E nossa missão, né, Felipe, é fazer uma ponte aí. Eu acho que a nossa vontade aqui, por isso que a gente está juntando tanta gente boa aqui junto com o time, a gente quer fazer uma ponte entre o mercado financeiro tradicional, os produtos financeiros tradicionais, que são distribuídos, que são originados, estruturados de um jeito há 20, 30 anos praticamente igual. A gente está querendo reconstruir e criar uma ponte desse mercado com o mercado de blockchain, com o mercado de criptoativos. Então, essa acho que é a nossa missão aí como empresa. E vamos lá. Estamos acelerando, né? Não, estamos acelerando. E eu sei, pessoal, que muitas vezes pode parecer que o assunto é difícil, eu sei que o assunto é novo também, mas não é tão difícil quanto parece, né? Quando você começa a estudar um pouquinho mais, ouve um pouco mais os termos, fica mais fácil. Até por isso que nos próximos episódios a gente vai se aprofundar um pouco mais em cada um desses assuntos que a gente trouxe aqui, na questão de como descentraliza, como funciona essa questão da emissão dos tokens, segurança jurídica, para que todo mundo que está escutando o podcast possa aprender mais sobre o tema, né? E eu também já queria agradecer todo mundo que ficou aqui até o final. A tokenização ela já está realmente mudando, né, o mundo de uma certa forma. E, pessoal, para quem quiser conhecer mais sobre a tokenização, visite o site da Liqui, liqui.com.br. A gente tem uma área do Aprenda lá que explica bastante sobre os tipos de tokens que a gente tem, como que as pessoas podem acessar também o nosso blog, tem conteúdos um pouco mais curtos, coisas mais informativas. Então, para todos aqueles que querem se aprofundar um pouco mais, entender qual é essa nova, né, tendência no mercado financeiro, deixo aqui o convite. Então, pessoal, agradeço todo mundo que ficou aqui até o final e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu, Felipe. Obrigado, pessoal. Um abraço.